Esse é o ValenteCast, um podcast sobre direito, educação e tecnologia, e hoje nós veremos o julgamento do Supremo Tribunal Federal no tema 786 da sua repercussão geral sobre o direito ao esquecimento. Meu nome é Oscar Valente Cardoso e os nossos episódios também estão disponíveis em formato de texto no site oscarvalentecardoso.com e agora também com alguns vídeos sobre Lei Geral de Proteção de Dados, Direito Digital, Processo Civil, Tecnologia, Educação e outros assuntos relacionados especialmente jurídicos no meu canal no YouTube Oscar Valente Cardoso. No dia 11 de fevereiro de 2021, o STF concluiu o julgamento do tema 786 da repercussão geral com a fixação da seguinte tese: é incompatível com a Constituição Federal a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social, analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível. Então esse é o enunciado do tema 786 da repercussão geral do STF, e apesar de o caso decidido no recurso extraordinário afetado esse tema tratar da recordação de um crime de homicídio ocorrido em 1958 por meio de um programa de televisão de 2004, discutiu-se no processo de forma genérica a constitucionalidade ou não do direito ao esquecimento nos meios físico e digital. E o Supremo Tribunal Federal concluiu que a divulgação de fatos ou de dados verídicos, obtidos e publicados de forma lícita em meio analógico ou digital, é protegida pela Constituição e não pode ser restringida nem por emenda constitucional, por se tratar de direitos fundamentais, com fundamento na existência de um direito ao esquecimento. E apesar de o STF ter declarado a inconstitucionalidade do direito ao esquecimento no tema 786 da repercussão geral, há uma ressalva na parte final do enunciado de que os atos ilícitos e os atos abusivos ou excessivos podem causar danos aos titulares de dados pessoais e, em virtude disso, o causador pode ser responsabilizado. Então, não se excluiu a possibilidade de proteção judicial dos direitos da personalidade, inclusive dos dados pessoais, o que compreende também as tutelas preventiva e repressiva, ou seja, inclusive a possibilidade de preventivamente impedir a divulgação de determinados dados ou fatos relacionados a direitos da personalidade. O precedente fixado no tema 786 não excluiu a possibilidade, por exemplo, a pessoa ofendida ou ameaçada em direito da personalidade pleitear o impedimento da divulgação, ainda que lícita, de determinados fatos, ou até mesmo pode pedir a remoção de conteúdo publicado ou da indicação de matérias, posts ou outras formas de apresentação dos fatos em buscadores na internet, e é o chamado direito à desindexação, que é uma das espécies ou formas de exercício do direito ao esquecimento, em que não há uma remoção do conteúdo, mas apenas a remoção de links ou de acessos por meio de pesquisa em buscadores da internet, né? O mais utilizado é o do Google, para se chegar ao conteúdo, ou seja, o conteúdo permanece publicado no site original, mas ele é desindexado dos buscadores de pesquisa na internet. Por outro lado, o próprio STF tem decisões recentes com a determinação de exclusão de conteúdos na internet e do bloqueio de perfis em redes sociais. Eu destaco também
que não há menção no enunciado do precedente do tema 786 da repercussão geral do STF a utilização de interesse público ou do interesse social como fundamentos possíveis para o exercício do direito ao esquecimento. É curioso que no próprio artigo 5º há ressalvas à publicidade, e aí mais especificamente a publicidade dos atos processuais, e as expressões usadas pela Constituição não são mencionadas no precedente do STF, ou seja, o que a Constituição menciona como uma possibilidade de exceção à publicidade de atos processuais, por exemplo, ficou de fora do enunciado do precedente do STF. Apesar de a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, Lei 13.709 de 2018, não tratar especificamente do direito ao esquecimento, os direitos do titular previstos em seu artigo 18 devem ser utilizados como fundamento de pedidos que indiretamente poderão levar à remoção de conteúdo na internet ou de termos ou buscadores que levem a ele, e especialmente os direitos à anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários ou excessivos ou tratados em desconformidade com a LGPD, ou seja, aqui a LGPD trata contém situações, né, de direito do titular contra o tratamento ilícito dos dados pessoais, o que é diferente do direito ao esquecimento de fatos e dados divulgados ou tratados de modo lícito. Além disso, a LGPD também prevê, entre os direitos do titular no artigo 18, a eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular após a revogação do consentimento, ou seja, também é uma situação em que o tratamento ilícito se torna ilícito e é diferente do direito ao esquecimento, ou seja, a LGPD não trata do direito ao esquecimento, porque as situações em que o tratamento deve ser acessado e os dados excluídos tratam de hipóteses de ilicitude do tratamento, das operações, das atividades de tratamento de dados pessoais. Além disso, também é preciso ter cuidado com a exposição excessiva de julgamentos para evitar que eles causem danos às partes e levem a um direito ao esquecimento do julgamento do direito ao esquecimento, né? Por exemplo, o autor da ação contra a Google, que teve reconhecido o direito à desindexação, no primeiro caso que foi julgado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, nunca vai ser esquecido, porque ele diariamente é citado, inclusive na internet, em artigos, em matérias, reportagens sobre a desindexação, ele é citado e relembrado por esse julgamento. Então, o exercício do seu direito ao esquecimento levou à sua própria exposição e à eternização de seu caso, que se transformou em um caso histórico na internet, em diversos idiomas, e o nome do autor e as razões de seu pedido não serão mais esquecidos. Por último, a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014, que trata da remoção de conteúdo potencialmente ilícito com base em notificação extrajudicial e também a possibilidade de responsabilização dos provedores de aplicações pelo conteúdo produzido pelos usuários, são matérias que são objeto dos temas 533 e 987, 533 e 987 da repercussão geral do STF, ainda pendentes de julgamento. E isso tem relação parcial com o direito ao esquecimento, mas também não se confunde com ele porque diz respeito à remoção de conteúdos ilícitos, mas nada impede que o direito ao esquecimento seja lembrado novamente nesse julgamento quando ocorrer dos temas 533 e 987 da repercussão geral do STF. Então por hoje é só e voltamos em breve com mais conteúdos aqui no ValenteCast. Logo mais tem mais. Até!